Mew é o Pokémon que possui o DNA de todas as espécies em seu corpo. Isso faz com que muitos cientistas teorizem que Mew é o ancestral de todos os Pokémon. Ele é incrivelmente inteligente, curioso, adaptável e o mais importante, ele é capaz de se teletransportar para qualquer lugar do mundo, aprender quase todos os movimentos e se transformar em qualquer Pokémon existente. De acordo com os diários encontrados na mansão Pokémon de Kanto, os cientistas reuniram um pouco do DNA de Mew e usou para criar um clone modificado dele, com o objetivo de criar o Pokémon mais poderoso de todos, o que resultou no nascimento do Mewtwo. Muita gente me perguntou a diferença entre míticos e lendários, mas gente, não tem muito segredo. Esse termo surgiu nos jogos da franquia para categorizar Pokémon raros e poderosos que só podem ser obtidos através de eventos especiais, diferente dos lendários que você só consegue jogando normalmente. Continuando, Celebi é frequentemente encontrado em florestas e ele é conhecido como o Guardião Florestal. Ele é capaz de viajar no tempo e existir simultaneamente entre as linhas temporais. Apenas sua presença já é capaz de fazer a vida vegetal florescer independentemente do ambiente, e só de estar perto da flora ele é capaz de se regenerar se estiver ferido. Ele também pode curar os seres vivos e liberar um grande poder psíquico para se defender. Apesar de viver como um guardião, Celebi só foi visto até agora quando as florestas estão saudáveis. No anime de Sun e Moon também foi dito que ele pode detectar e reparar anomalias temporais. Os humanos teorizam que se ele for visto em várias partes do mundo ao mesmo tempo, um futuro próspero e brilhante está reservado para o mundo Pokémon. Como vocês puderam ver, diferente dos lendários que ainda dão uma certa dúvida, tanto os filmes quanto a própria lore confirmam que sim, existe mais de um mítico de cada espécie. Se você ainda não concorda, só continue assistindo, porque esse argumento vai se repetir mais algumas vezes. Jirachi é um Pokémon que hiberna durante maior parte de sua vida, despertando por 7 dias para depois dormir por mais 1000 anos. Esse ciclo somente pode ser interrompido se uma voz pura estiver cantando perto dele. Enquanto ele dorme, uma casca dura e cristalina envolve seu corpo para se proteger, mas ele ainda é capaz de lutar, mesmo quando dorme. É claro que Jirachi não é só conhecido por ser dorminhoco. Acordar esse Pokémon significa que ele concederá desejos às pessoas. No filme, seus poderes são limitados, mas ainda assim imensos. No anime Black White, o Jirachi basicamente não tem nenhum limite para o seu poder, enquanto no mangá ele só concederá desejos quando seu verdadeiro olho for aberto. Jirachi só pode conceder 3 desejos a cada 1000 anos. Esses desejos incluem até criar Pokémons artificiais com poderes catastróficos, o que nos dá uma ideia de que esse pode ser um dos Pokémon míticos mais poderosos. No espaço sideral, um Pokémon foi formado pela mutação de um vírus misterioso que deu origem ao Deoxys. Este ser é extremamente inteligente e é capaz de transformar o seu corpo como bem entender. Seu cérebro parece ser o cristal em seu peito. No filme, vimos ele sendo capaz de regenerar qualquer parte do seu corpo e também pode criar uma aura que é usada para se comunicar com outros Deoxys. Parece que as ondas eletromagnéticas afetam muito seus sentidos, e o Deoxys se mostra muito versátil nas batalhas por causa das suas formas alternativas. Ele também é capaz de criar clones imperfeitos, e enquanto o Rayquaza existir, esse Pokémon nunca vai causar problema em nossas vidas. O mítico mais interessante é de longe o Manaphy. Ele é o único mítico que é comprovadamente capaz de se reproduzir, pelo menos nos jogos. Ele tem um estilo de vida simples, apenas viaja pelos 7 mares e retorna ao seu local de nascimento, mas ele tem um poder especial de criar fortes vínculos com qualquer pessoa ou Pokémon. Esse poder envolve mudar a perspectiva dos seres vivos, e mesmo não sendo do tipo psíquico nem ser considerado uma divindade, Manaphy é capaz de aprender e falar a linguagem humana, por isso ele é considerado como o príncipe do mar. Manaphy só pode se reproduzir com ditos, e seus descendentes se chamam Phione. Eles sempre estão viajando juntos, e foram muito conhecidos por visitar as águas costeiras de Hisui. Agora eu fiquei com uma dúvida, se o Manaphy só faz Phione, então quem faz esses ovos de Manaphy? Darkrai é conhecido por viver dentro de sonhos e faz com que o alvo tenha pesadelos intermináveis. Somente a Cresselia pode parar esses fenômenos, mas não entendam mal, esses pesadelos apenas fazem parte do mecanismo de defesa do Darkrai. Mas claro que se ele for ameaçado, ele vai te atacar com Shadow Ball Stab sem dó. No filme fica claro que seu poder é bem abaixo dos deuses Dialga e Palkia, e não se sabe muito bem se ele é amigo ou inimigo da Cresselia. Sua função não se limita a causar pesadelos, ele também é atraído por eles e, se quiser,
quiser, pode se alimentar de sonhos. Em Pokémon Ranger, percebe-se que Darkrai não consegue controlar muito bem seus poderes. Lá, ele acaba prendendo humanos numa dimensão chamada Dark Void, seu golpe assinatura. Shaymin tem grande importância na natureza. Ele pode purificar instantaneamente qualquer área poluída de todas as impurezas no ar e transformá-las em um exuberante campo de flores. Ele absorve o ar poluído, purifica dentro de seu corpo, decompõe-o em água e luz e libera a substância purificada em uma explosão violenta e explosiva. Shaymin também pode se comunicar com telepatia e consegue sentir a gratidão das pessoas. Dependendo da estação do ano, Shaymin pode virar um líder de migração e guia os seres vivos até campos floridos. Na verdade, só de estar passando em um local começa a crescer flores ao redor dela. Os sentimentos de gratidão o fortalecem, a fazendo ser capaz de se transformar, e na forma do céu ela passa a espalhar esses sentimentos enquanto voa. Agora é hora de falar do pai, né? Arceus é o deus Pokémon. Segundo a lenda, ele criou todo o universo usando seus 1000 braços. Arceus tem sido referido como o original em mitos e lendas, e é obviamente o Pokémon mais poderoso de todos. Ele deu origem ao trio da criação e também aos Guardiões do Lago. O deus Pokémon não tolera os tolos e atacará em fúria violenta se for traído ou enganado, e sempre vai guardar rancor se for traído por um amigo. Seu poder é ilimitado. Ele pode tanto desintegrar como reconstruir o universo. Pode mudar seu tipo à vontade, pode se dividir e viajar para onde quiser e em qualquer tempo. Assim como seus primeiros filhos, Arceus também tem uma casa em outra dimensão. Aparentemente, a sua forma verdadeira é diferente de como ele se apresenta para nós meros mortais. Arceus era conhecido por cuidar e proteger o planeta nos tempos antigos, e também mostrava gratidão e compaixão àqueles que tratassem com bondade. Hoje, ele continua a viajar o universo e deseja que as pessoas e Pokémons trabalhem juntos diante de todas as adversidades. Ele está sempre observando os seres vivos e às vezes gosta de dar dicas sobre como resolver certos problemas da vida de forma indireta. A região de Unova possui os mitos mais interessantes, na minha opinião, e sua Pokédex começa com o número 0, um sinal de recomeço da franquia. Disse que Victini traz a vitória ao treinador, que faz amizade com ele. É possível que esse Pokémon produza uma quantidade infinita de energia dentro de si, e pode até compartilhá-la com outras pessoas somente tocando nelas. Victini também pode ficar invisível e enviar visões às pessoas. No mangá é dito que as pessoas que acreditavam nas lendas do poder do Victini travaram uma grande guerra para colocar as mãos nele. Por causa do incêndio florestal que aconteceu no Moro de Cyrus, o Keldor foi separado de seus pais, mas as Espadas da Justiça o adotaram e cuidaram dele como um dos seus. Eles agiram como seus pais e ensinaram-lhe conhecimento e movimentos para a sobrevivência. Conforme foi crescendo, Keldor superou seus mentores, e como recompensa, eles ensinaram o movimento Secret Sword. Agora que se tornou independente, ele partiu em uma viagem pelo mundo a fim de aprimorar ainda mais suas habilidades. Os mitos dizem que, hoje, sua aparência é na verdade sua forma resoluta, que sucede à forma ordinária. De acordo com os artistas em Unova, a bela música e dança da Meloetta inspirou muitas obras de arte, músicas e canções. Isso tornou Pokémon popular entre músicos e dançarinos. A melodia de Meloetta tem um método especial de vocalização. Essa melodia pode controlar os sentimentos de quem a ouve, fazer com que humanos e Pokémon se sintam felizes ou tristes, invocar e até controlar o quarteto das forças da natureza, e pode também abrir ruínas antigas, como as ruínas abissais. Se Meloetta estiver muito triste, ela pode acabar perdendo seus poderes, e na verdade nem é muito saudável para ela usá-los, pois o uso excessivo pode causar uma dor agonizante em si mesma. Usando um fóssil de mais de 300 milhões de anos, a equipe Plasma reviveu Genesect a fim de criar o Pokémon mais poderoso. Onde foi que eu já ouvi essa história? N conseguiu cancelar o projeto, mas um dos membros continuou trabalhando nisso. Foi assim que Genesect foi reconstruído e modificado. Esse ancestral é capaz de voar, respirar no espaço sideral, e no filme ele também pode produzir uma substância pegajosa semelhante à seda e usa esse material para criar ninhos. Sua modificação inclui esse canhão na suas costas, que o torna capaz de assumir diferentes formas de acordo com os drivers que são instalados nele. Assim como Carvão e Diamante, Diancie nasce de um Carbink que sofre uma mutação misteriosa. É um Pokémon que pode não dar certo nas mãos dos humanos, pois ela pode criar diamantes instantaneamente, comprimindo o carbono no ar. Diancie pode usar esses diamantes tanto para atacar quanto para se defender. Esse Pokémon é considerado um dos mais bonitos do mundo e pode ser encontrada vivendo em cavernas subterrâneas cheias de diamantes, como Diamond Domain, um reino de cristal onde reina como rainha sobre muitos Carbinks. Mas não é o que aparenta. Embora os Carbinks tendam a se reunir em torno da Diancie, ela não liga muito pra eles.
No passado, é dito que o verdadeiro poder de Rupa foi selado na Prison Bottle por causa da destruição que ele costumava causar, reduzindo o Rupa em sua forma menor e mais fraca. Abrir a garrafa concede ao Rupa sua verdadeira forma mais uma vez, mas apenas por 3 dias. Esse é com certeza um dos Pokémon mais apelões que existem. Os anéis no corpo de Rupa podem distorcer o espaço e permitir que ele transporte literalmente qualquer coisa, itens, humanos e até outros Pokémons lendários. Esse poder permite que ele cause danos e pegue o que quiser. Rupa pode ser o responsável por muitos eventos ruins por causa de seus poderes. Ele armazena o que coleta em um local secreto, e dizem que ele tem o poder de dobrar dimensões. Seu poder parece não ter limite. Ele pode até trazer pessoas e Pokémons de outras linhas do tempo. O Rupa pode ser muito vingativo se alguém tentar manipulá-lo, e de acordo com o conto antigo, ele punia as pessoas transportando seus objetos individuais. Fazendo isso, ele foi capaz de acabar com uma organização inteira. Bom, assim como o Heatran, não tem muito o que falar sobre a utilidade do Volcanion, fora ser bom no competitivo. Ele não está associado a nenhum conto interessante, e a Pokédex só especifica suas características físicas, mas é possível que ele seja importante na formação de alguns biomas, já que ele é capaz de soprar montanhas, criar ondas de choque explosivas e também é capaz de remodelar as terras. Magyarna foi criada por um cientista como um presente para a realeza, especificamente para a filha de um rei há 500 anos atrás. O Soul Heart em seu peito é na verdade uma alma artificial que foi criada pelo cientista coletando energia vital de outros Pokémon. Devido à capacidade de Magyarna sentir a dor dos outros, ela vai tentar ao máximo salvar Pokémons feridos. Ela também pode perceber as emoções, pensamentos ou sentimentos de outros Pokémon. Essa Magyarna que conhecemos hoje, na verdade não é a real aparência de quando ela foi criada. Com o passar do tempo, a tinta do corpo dela foi se decompondo, mas antes ela tinha detalhes em vermelho e amarelo. Apesar da 7ª geração não ser uma das minhas favoritas, eu sou obrigado a agradecer por terem feito os míticos que eu mais gosto. Marshadow é um imitador nato. Pouquíssimas pessoas conseguiram ver esse fantasma. Por causa disso, ele só foi descoberto recentemente, então ainda há muitas coisas a se descobrir sobre ele. Marshadow é cauteloso e pode afundar nas sombras para garantir que não seja visto, assim como o Gengar. Enquanto se esconde, ele pode entender os sentimentos dos seres vivos e até copiar suas habilidades. O mais incrível é que quando ele copia, ele consegue se tornar ainda mais poderoso do que a vítima. Ele também pode aprender estilos de luta inteiros rapidamente, e como visto no filme, o Marshadow também é capaz de causar pesadelos, mudar de forma e até controlar inúmeros Pokémon com o poder de suas sombras. Há um conto dizendo que Zeraora supostamente nasceu de uma explosão causada por um raio que atingiu o vulcão em erupção. Ele não consegue gerar eletricidade por conta própria, então ele armazena eletricidade de fontes externas, mas nunca o subestime. Ele pode criar um forte campo magnético usando suas patas. O uso desse campo permite que ele levite e se mova em alta velocidade enquanto estiver no ar. É assim que ele consegue viajar tão rápido quanto um raio. De acordo com o livro Pokécology, Zeraora é considerado o Pokémon mais rápido já descoberto, com uma velocidade de mais de 1.100 km/h. Meu Deus, isso é quase a velocidade do som. Bom, a produção não teve muita vergonha para dizer que o Meltan e o Melmetal foram feitos apenas para serem Pokémons de evento. De acordo com o Professor Willow, textos antigos sobre Meltan foram encontrados no mesmo local em que as Mystery Box foram descobertas. Isso é tudo coisa do Pokémon GO, tá, gente? No final da vida útil de um Melmetal, ele enferruja e se desfaz. No entanto, seus fragmentos acabaram renascendo como Meltan. A Mystery Box foi criada pelos seguidores de Melmetal para armazenar o Meltan criado após sua morte, até que um dia eles pudessem criar um novo Melmetal. Meltan é conhecido por viver em grupos, até chegar o dia em que um forte Meltan chegue e absorva todo o resto do grupo para evoluir. Partindo para Galar agora, Zarude é o grande curador da selva. Ele pode estender trepadeiras de seus pulsos, pescoço e solas dos pés à vontade. Ele usa essas trepadeiras para tudo: atacar, defender, coletar alimentos, se locomover e até curar feridas. Zarudes são sociais e vivem em tropas. Eles geralmente são muito agressivos e assustam a maioria dos outros Pokémon. Eles vão atacar qualquer um que não faça parte da sua matilha, e eles se destacam nas batalhas com sua inteligência e força. O líder dos Loyal 3 se chama Pescherante. Desculpa se eu falei o nome dele errado, tá? Esse carinha é de longe um dos bichinhos mais covardes que existem. Ele normalmente oferece comida para Pokémon e humanos, mas essa comida extrai seus desejos e poderes mais profundos. Inclusive, as vítimas podem ficar acorrentadas à vontade de Pescherante. Esse sacaninha é conhecido por fingir fraqueza chorando e agindo como um bebê para ganhar a simpatia dos outros. Os humanos sob controle dele ficam com olhos roxos e o Pescherante pode comandar
comandar tanto humanos quanto Pokémon para lutar por ele nas batalhas. Ele depende muito dos outros para lutar devido à sua covardia, mas claro que o Percherante também pode revidar se não tiver outra opção. Ele armazena veneno em sua casca para criar Toxic Chain, esse é o nome da sua habilidade. Ele é capaz de usar essas correntes tóxicas em combate, envenenando gravemente seus inimigos, mas ele também pode usar essas toxinas para melhorar a capacidade física de certos Pokémon. Se você conseguir capturá-lo, vai conseguir libertar todos os que estão sob o controle dele. Galera, os vídeos de Pokémon só estão começando, só peço que se inscreva e teremos mais. Eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.